Meu nome é Cibele Paixão e hoje nós vamos continuar com a nossa leitura comentada sobre a apostila de conhecimentos técnicos para o processo seletivo do IBGE. Bem, como vocês viram no finalzinho do vídeo anterior, nós demos uma pausa para começar um novo assunto sobre o agente censitário municipal. E é a partir daqui que nós vamos continuar, tá bom, galera? Então vamos lá. O agente censitário municipal, o ACM, desempenhará a função do gerente do posto de coleta. Isto envolve as seguintes funções: gerenciar um grupo de supervisores, que são os ACS, distribuir tarefas, zelar pelos equipamentos de coleta e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. É muito importante que ele garanta que seus supervisionados cumpram com as normas estabelecidas pelo IBGE. Então, você vai marcar aí essa palavrinha que basicamente vai resumir aí a função do agente censitário municipal. Olha aqui, ó, função de gerente. É isso aí, gente. Ele vai gerenciar aquele posto de coleta, né? Ele vai gerenciar os agentes censitários supervisores, que vão supervisionar os recenseadores, que vão fazer o trabalho de coleta em si, na prática, né? Então, vamos lá. O posto de coleta serve como base física para a equipe de coleta de dados e da supervisão, ou seja, é o ponto de encontro dos supervisores e recenseadores durante as operações do censo de 2022. Para gerenciar o posto de coleta, o ACM utiliza o Sistema Integrado de Gerenciamento e Controle, SIG. Então, esse sistema operacional é o sistema que o ACM vai usar para gerenciar, né, o posto de coleta. Aqui tem até uma imagenzinha interessante, né, de como mais ou menos é o posto de coleta. Então, vamos continuar. Qual é a função do agente censitário municipal? Durante o trabalho do censo 2022, o ACM estará à frente de dois grandes grupos de ação. É o gerencial e o técnico. Então, você pode marcar. Vamos lá. Você marca aí na sua apostila. Exatamente, olha só. O gerencial é a administração da equipe, que são os supervisores e recenseadores, certo? E dos materiais e equipamentos do posto de coleta. Então, ele vai gerenciar a sua equipe, gerar os materiais do posto de coleta, os equipamentos, enfim. E o técnico, que é o acompanhamento técnico e o monitoramento à coleta de dados, tá bom? Vamos lá. O ACM responde técnica e administrativamente ao coordenador censitário de subárea, que vai ser o seu superior. Lembra quando nós vimos aquela piramidezinha? Nós temos o CCS, abaixo dele nós temos o ACM, abaixo dele nós temos o ACS e na base nós temos os recenseadores. Então, o ACM vai responder técnica e administrativamente ao coordenador censitário de subárea, como visto na estrutura censitária simplificada. Conceitos. Bem, nós vimos aí que a parte de ACM, ela é bem resumidazinha, né? Você só precisa lembrar basicamente aqui é onde fala sobre a função dele, tá bom? Porque é bem pequenininho mesmo. Então, ele tem a função de gerente, você precisa lembrar disso. Você precisa lembrar que ele trabalha no posto de coleta, certo? Posto de coleta, base física, para a equipe de coleta de dados, da supervisão, ok? E você precisa lembrar das grandes frentes, as duas principais funções que o ACM vai desempenhar, que é a função gerencial e a função técnica. Na gerencial,
ele vai administrar a equipe de trabalho que vai estar sob o seu comando e os materiais e equipamentos do posto. E na função técnica, ele vai fazer o acompanhamento técnico e o monitoramento da coleta de dados. Ok? E lembrar também, pessoal, que o ACM ele vai responder técnica e administrativamente ao coordenador censitário de subárea. Basicamente é isso que nós precisamos saber aí sobre o ACM, ok? Bem, vamos agora para os conceitos. Muitos dos conceitos que apresentaremos, como endereço, morador, logrador e domicílio, fazem parte do nosso cotidiano. Contudo, a atuação do recenseador exige o conhecimento específico de conceitos fundamentais utilizados pelo IBGE para colher resultados adequados. Gente, essa parte de conceito, ela é muito provável de se tornar questão de prova, tá? Porque são conceitos, aquela questão bem quadradinha, bem certinho, que eles podem usar assim. Então, é decoreba, né? É decorar. Então, vamos lá. Divisão político-administrativa do Brasil. Para nos ajudar a compreender o que é setor censitário, devemos compreender, em primeiro lugar, o que é uma divisão político-administrativa brasileira. A extensão, ou seja, o conteúdo territorial, o número de domicílios e estabelecimentos presentes no setor censitário, influencia a carga de trabalho do recenseador. Por isso, os setores censitários são planejados para que possuam dimensões adequadas ao trabalho das pesquisas de equipe do IBGE. Além disso, os setores censitários respeitam a divisão político-administrativa do país e os outros cortes geográficos. O Brasil está dividido em seu aspecto político-administrativo nas seguintes unidades territoriais. Então, pega o seu marcador, vai aí no seu material e coloca e marca essa parte, né? O Brasil está dividido em seu aspecto político-administrativo nas seguintes unidades territoriais, né? São essas aqui: estados, municípios, distritos e subdistritos. Mais uma vez, o Brasil está dividido em seu aspecto político-administrativo em estados, municípios, distritos e subdistritos. Essas entidades são também chamadas de federativas, pois, ao contrário do que se pensa, o termo unidades federativas não se refere apenas aos estados do Brasil. Municípios, por exemplo, também são unidades federativas. Então, quando a gente fala em unidade federativa, olha aqui, a gente sempre pensa em estado, né? O que vem primeiro à nossa mente é unidades federativas são os estados do Brasil, mas lembrando que qualquer uma dessas unidades são consideradas unidades federativas, estados, municípios, distritos ou subdistritos. Vamos diminuir um pouquinho aqui para a gente ver a imagem. A figura a seguir apresenta um esquema dessas unidades e o número de cada uma delas no país em dezembro de 2019. Então, nós temos aí vários exemplos, pessoal, de unidades federativas. Olha só, nós temos estado aqui, né? Meu lindo estado de Pernambuco. Nós temos municípios. Nós temos... Aqui é um distrito municipal, esse exemplozinho aqui, né? Que está em cinza escuro. E nós temos subdistritos. Então, são unidades federativas. Bem, essa parte eu não vou ler integralmente para vocês, porque são as siglas dos estados, né? Então, aí vocês tiram um print, mas eu creio que isso não vira questão de prova, não. Caso necessário, relembre quais são algumas das unidades da Federação, Estados, Distrito Federal e suas respectivas siglas. Vamos lá?
Setor censitário, o local de trabalho do recenseador. Isso nós já batemos na tecla várias vezes, né? Qual o local de trabalho do recenseador? O setor censitário. E qual o local de lotação do recenseador? Quem lembra aí? O posto de coleta, né, gente? Então vamos lá. Para estudos estatísticos e geográficos, o IBGE subdivide as unidades territoriais da divisão político-administrativa brasileira em áreas ainda menores, que são os setores censitários. Cada uma dessas áreas é denominada setor censitário. O setor censitário é uma unidade territorial de coleta e de divulgação de dados estatísticos do IBGE. É, na prática, a área de trabalho onde se localizam os domicílios e os estabelecimentos que serão visitados pelo recenseador. O setor censitário pode ser urbano ou rural e é representado graficamente por um mapa. Nós temos aí, olha, que interessante, né? A imagem de um setor censitário, aonde você vê esses limites em amarelos, é o que vai demarcar os limites do seu setor censitário, da área onde você vai trabalhar. A imagem exemplifica um setor censitário, com seus limites assinalados em cor amarela. Isso significa que a área de trabalho abrange os domicílios e estabelecimentos situados no interior desse setor censitário, ok? Situações dos setores censitários, áreas urbanas e áreas rurais. Então, existem setores censitários tanto urbanos como rurais, como nós já vimos. Vamos lá? Realizar a coleta do censo em áreas urbanas envolve estratégias distintas das utilizadas em áreas rurais. Por isso, cada setor censitário recebe uma classificação de acordo com as suas características geográficas. A tabela a seguir apresenta resumidamente as situações dos setores censitários em áreas urbanas ou rurais. Bem, gente, o setor censitário ele vai receber uma classificação de acordo com suas características geográficas. Então, marca isso aqui porque vai ser importante para o próximo tópico, tá? Então, preste atenção. Olha só. Cada setor recebe uma classificação de acordo com as suas características geográficas. Então, quando for de acordo com as características geográficas, os setores censitários serão divididos em área urbana e área rural. Vamos lá? Área urbana. Então, nós temos aí categoria área urbana, nós temos a situação e a definição. Na área urbana, nós vamos ter aí 3 situações. Qual a primeira situação? É uma área urbana de grande densidade de edificações. Qual a definição? Área urbana com alta densidade de edificações, ou seja, vários sejam domicílios, estabelecimentos comerciais, mas é uma área com grande aglomeração de edificações. Já na situação de área urbana de baixa densidade de edificações, a apostila nos dá a definição de área urbana com baixa densidade de edificações, processos de expansão urbana, áreas verdes desabitadas e outras. Então, aqui é quando, mesmo sendo um setor urbano, estando em área urbana, as edificações são em menos quantidades, tem algumas áreas verdes, algumas construções, alguns processos de expansão e outros tipos de área, mas não tem tantas edificações quanto na primeira situação, né, que é a área urbana de alta densidade. E, por fim, o núcleo urbano. O núcleo urbano são aglomerações urbanas separadas das cidades e vilas em menos de 1 quilômetro, ou que, superando essa distância, apresentem características urbanas. É o caso dos loteamentos, conjuntos habitacionais e condomínios. Bem, quando se constroem esses novos bairros, loteamento, conjunto habitacional popular, condomínio de luxo,
né, condomínios para moradia, geralmente eles pegam aqueles terrenos um pouco afastados da cidade. Então, por isso que diz aí, ó, são afastados da cidade em menos de 1 quilômetro. Ou, se superior a isso, se superior a 1 quilômetro, mas que apresentam características urbanas, certo? Então, você vê nos conjuntos habitacionais que são características urbanas, né? Tem ruas, tem apartamentos, algum deles tem até comércio. Bem, saindo da área urbana para a área rural, olha só, a área rural vai ser subdividida em aglomerado rural e área rural exclusive aglomerado. Então, vamos lá. Aglomerado rural caracteriza-se pelo caráter de aglomerado de domicílios, normalmente distantes entre si não mais que 50 metros, e separados da franja das cidades e vilas em mais de 1 quilômetro, com a exceção aplicada aos núcleos urbanos. Então, olha que interessante. O aglomerado rural são casas localizadas na zona rural. Elas são distantes de si, umas das outras, uma média de 50 metros, né? São longe das cidades, a mais de 1 quilômetro, com a exceção aplicada aos núcleos urbanos. Então, o que vai diferenciar o aglomerado rural do núcleo urbano, por exemplo? Porque o núcleo urbano, deixa eu marcar aqui para vocês, ele apresenta características urbanas, né? De loteamentos, conjuntos, condomínios. Já o aglomerado rural não, ele vai apresentar características rurais, tá bom? A área rural são áreas de uso rural caracterizadas pela dispersão dos domicílios, ou seja, as casas bem distantes uma das outras, e pela presença usual de estabelecimentos agropecuários. Então, a área rural, ela vai se caracterizar pela atividade agropecuária, estabelecimentos, né, que façam atividades agropecuárias e casas bem distantes umas das outras. Vamos lá? Feita essa distinção entre o urbano e o rural, o IBGE identifica outras estruturas territoriais por meios de... Aí você vai marcar aqui por meio dos tipos de setores censitários. Lembra que na primeira divisão feita lá em cima foi feito por motivos geográficos, ok? Então, por motivos geográficos, você vai ter a área rural e a área urbana e as suas subdivisões. Já nessa segunda distinção é feita pelos tipos de setores. Então, nós vamos ver agora tipos de setores, tá bom? Vamos lá? Bem, aqui nós temos os tipos de setores e a definição. Tipo de setor não especial. É o setor censitário comum, gente. Se ele não é especial, se ele não tem algo para diferenciá-lo, significa simplesmente que ele é comum. Um setor censitário normal, como os exemplos que nós vimos anteriormente. O setor censitário comum que não se enquadra em nenhum outro tipo. É o mais fácil de todos. Bem, aglomerado subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, sejam públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas. Marca aqui, por favor. Aglomerado subnormal, ele se refere a áreas urbanas, tá bom? E em geral caracterizados por um padrão urbanístico irregular, por carência de serviços públicos essenciais e pela localização em áreas restritas à ocupação. Então, o aglomerado subnormal ele vai se referir a áreas urbanas e são ocupações irregulares, né, de terrenos, sejam eles públicos ou privados. Isso acontece muito nas cidades, né, quando tem um terreno ali que não está sendo usado, não tem construção, as pessoas vão lá, ocupam, constroem seus barracos, enfim, e moram lá. Isso é o aglomerado subnormal. Quartel e base militar. Setor censitário de instalação administrada pelo Comando das Forças Armadas e é assim considerado quando a instalação possua
possua pelo menos 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano. Então, quando é que o quartel e a base militar são considerados um setor censitário? Quando eles têm pelo menos 50 habitantes que residam lá há mais de um ano, ok? Alojamento ou acampamento. O alojamento, gente, é um domicílio coletivo. Geralmente ele está vinculado a uma instituição, né? Como universidades ou empresas. E ele é destinado a oferecer moradia por um período temporário. O acampamento já é entendido como instalação improvisada composta normalmente por barracas, tendas ou outras estruturas rústicas. O que é que ambos precisam ter para serem considerados setor censitário? Possuir no mínimo 50 habitantes, residindo há mais de um ano. Então, as características de alojamento e acampamento são bem conhecidas nossas, né? Nós temos já o conhecimento. Alojamentos de empresas, de faculdade, por exemplo. E o acampamento, basta saber que é quando tem ali moradias improvisadas, né? Barracas, tendas, estruturas rústicas, mas os dois precisam ter essa característica, né? De no mínimo 50 habitantes residindo há mais de um ano. Setor com baixo patamar domiciliar. É o setor censitário que abrange baixa quantidade de domicílios ou onde não foi identificada a presença de domicílio. Então, o setor com baixo patamar de domiciliar, ele pode ter poucos domicílios ou nenhum domicílio, tá bom? Agrupamento indígena é o setor censitário em que existam. Marca aí, porque até agora nós vimos que a exigência mínima de habitantes eram de 50. Já para o setor indígena, e mais na frente nós vamos ver mais um exemplo, olha aqui. Não consegui, vamos fazer. Vamos marcar com um pincelzinho mesmo. 15 ou mais indivíduos indígenas, tá bom? Agrupamento indígena é o setor censitário em que exijam 15 ou mais indivíduos indígenas. É o setor que precisa de, no mínimo, 50 indígenas? Não, 15 ou mais indígenas já é considerado um setor censitário, tá bom? Um agrupamento indígena. Residentes em uma ou mais moradias contínuas espacialmente. O que é que isso significa? Muitas vezes os indígenas eles moram numa habitação só, né? E algumas tribos, né? Algumas tribos diferentes cada um tem a sua própria casinha, só que elas estão ali próximas, né? Uma das outras. Esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários. Unidade prisional é o setor censitário relacionado às unidades prisionais que abriguem mais de 50 presos permanentes. Gente, nessa unidade prisional, as pessoas presas, elas precisam estar cumprindo ali uma sentença já definida, tá bom? Porque existem casos em que as pessoas estão presas, mas estão esperando, por exemplo, por audiência, né? Pelo julgamento. Então, a unidade prisional precisa haver pelo menos 50, mais de 50, né? Aqui, ó. Mais de 50 presos permanentes, ok? Continuando, convento, hospital, ILPI e ACA. É o setor censitário dos domicílios coletivos relacionados ao acolhimento de crianças ou idosos, aos conventos, hospitais, que contenham cada um mais de 50 habitantes permanentes, residindo há mais de um ano. Então, aí a regrinha dos 50 habitantes, se repetindo mais uma vez, tá bom, gente? Lembrando que o agrupamento indígena são apenas 15, no mínimo 15. Agrovila de projeto de assentamento. Setor censitário com mais de 50 domicílios que se encontram associados a projetos de assentamento. São localidades de habitação e produção agrícola. Marca isso aqui.
Quando se fala em projeto, agrovila de projeto de assentamento, são unidades de habitação e produção agrícola. Então, as pessoas não só moram lá, mas também produzem, tá bom? Trabalham na área rural. São caracterizadas pelo adensamento e pela concentração de domicílios de famílias de determinado assentamento rural. Bem, agrupamento quilombola, né? Se repetindo aí, a mesma regrinha dos índios, é um setor censitário em que existam 15 ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas. Uma coisa interessante aqui é que para os grupos indígenas são 15 ou mais indígenas, né? Já para o agrupamento quilombola, são autodeclarados. Então, você precisa apenas se autodeclarar quilombola e residir num agrupamento quilombola, você é considerado um quilombola. Residentes em uma ou mais moradias contíguas espacialmente. O mesmo exemplo lá dos indígenas, né, gente? Esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários. Importante, cada um desses tipos de setores, né, requer uma abordagem específica do recenseador. E aqui, a partir do próximo tópico, nós vamos ver os tipos de abordagem, né? Por exemplo, setores censitários de povos e comunidades tradicionais. Como deverá ser feita essa abordagem? Como o recenseador vai chegar até eles? Como é que vai ser feito? Vamos lá? É importante destacar que o IBGE realiza o censo em terras indígenas, territórios quilombolas e outras áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais. Estes são grupos culturalmente diferenciados e se reconhecem como tal, e por isso possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua produção cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, além de utilizarem conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Nessas áreas, as condições de acesso e percurso são negociados com as lideranças comunitárias. Já está marcado pela apostila, então você marca mais uma vez, porque a chance de cair é muito grande. Olha só, gente, nessas áreas, as condições de acesso e percurso são negociados com as lideranças comunitárias. Então, se você é recenseador, se você vai trabalhar nessas áreas tradicionais, como indígenas, quilombolas, por exemplo, para que você acesse, para que você entre naquela localidade, percorra cada um dos domicílios, você vai precisar, né? O IBGE vai precisar negociar as condições de acesso com as lideranças daquela comunidade. Olha que interessante. E também com os órgãos que atuam em parceria com o IBGE na realização do censo. Mas na frente nós vamos ver quais são esses órgãos. A necessidade dessa ação é assegurada pelo direito internacional previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Por meio dela, cabe ao Estado brasileiro garantir a consulta a esses povos mediante procedimentos apropriados e, particularmente através de suas instituições representativas, cada vez que se antevejam procedimentos suscetíveis a afetá-los diretamente, tais como a pesquisa do IBGE, por exemplo. Então, essa Convenção 169, ela garante, né, a essas comunidades que eles sempre serão consultados, olha só, através das suas instituições representativas. Toda vez que, eu vou precisar fazer uma pesquisa, eu vou precisar entrar naquele território para determinada pesquisa, para determinada ação, então tem que se falar com os líderes daquela comunidade, tá ok? Isso é garantido, tá bom? Garantido por lei. Em muitas áreas indígenas, o recenseador precisará ser acompanhado por um guia ou intérprete. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, que foi o último a ser feito, 28,8% dos indígenas residentes em terras indígenas não falam português no domicílio. Por isso,
eles precisarão, né, de um guia, um intérprete, para que eles possam se comunicar com aqueles povos. A indicação do guia do intérprete, vamos marcar isso aqui também, que eu achei bem interessante, que a indicação do guia do intérprete é feita com apoio da Fundação Nacional do Índio, né, que é a FUNAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a CESAI, como também através da consulta às lideranças. Essa consulta às lideranças, nossa, o que eu fiz? Vamos marcar aqui de novo. Como também através da consulta às lideranças. E essa consulta às lideranças tem peso decisivo nessas indicações. Então, os líderes daquela comunidade terão um peso decisivo na indicação de quem será o guia, quem será o tradutor para entrar naquela comunidade, tá bom? Em algumas áreas quilombolas, o recenseador também precisará ser acompanhado por um guia comunitário. Bem, nós vamos começar um assunto um pouquinho mais técnico, que fala sobre o que é quadra, o que é face, e eu vou deixar essa parte para a próxima leitura comentada, tá bom, gente? Nós paramos por aqui, na página 38, espero que você esteja gostando. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa um like e um comentário para mim, e nós nos vemos na próxima leitura comentada.